No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sono do bebê. É normal um bebê de 6 meses ainda acordar à noite? Olá mamãe, seja muito bem-vinda ao canal, eu sou Cíntia Oliveira. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sono do bebê. É normal um bebê de 6 meses ainda acordar 2, 3 vezes à noite, por exemplo? Mas antes de iniciar o vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. É muito importante interagir comigo para que o YouTube entenda que meu conteúdo está te ajudando. Assim ele vai divulgar esse vídeo para outras mamães e eu atinjo o meu objetivo de também ajudar essas mães. Afinal, foi para isso que eu criei este canal aqui no YouTube. E eu sei que se você é mãe de primeira viagem, você deve estar aí exausta com a privação de sono. Você já tá louca aí querendo saber quando seu filho vai dormir, se é normal um bebê de 6 meses ainda acordar à noite. Afinal, me disseram que a partir de 3 meses os bebês já conseguem dormir a noite toda, o sono já é muito melhor. E o meu bebê acorda aí 3, 4 vezes ainda com 6 meses. Isso é normal? O que eu posso fazer para melhorar isso? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira coisa que você tem que entender é que sim, é comum o bebê acordar muitas vezes para mamar, porque o estômago dele é muito pequeno, então ele mama ali, faz xixi, faz cocô, e aí já isso se esvai. E alguns bebês, eles são mais gulosos, eles gostam de mamar mais, né? Ele tem um apetite maior do que outros, e por isso eles acabam acordando mais vezes para mamar também. E você também precisa avaliar algumas coisas que eu vou citar a seguir. Bom, quem me acompanha aqui sabe que eu sou a mãe do Gustavo e a mãe do Guilherme. Gustavo tem 2 anos, Guilherme tem 2 meses, né? Gustavo sempre foi um bebê que me deu muito trabalho para dormir. Até hoje, de vez em quando, ele ainda tem um despertar ou outro noturno. E ele já tem 2 anos. Agora, tá na época do desfralda. Eu já fiz um vídeo sobre o desfralda, já subiu aí no canal aqui. Se você ainda não viu, depois dá uma conferida, né? Vai que você vai passar por isso em algum momento. E aí ele tá no desfralda noturno também, tá acordando de 5 horas da manhã, não quer mais fazer xixi na fralda. Acorda de 5 horas para fazer xixi e acaba despertando e ficando. E aí, às vezes, acaba tendo um ou outro despertar à noite também. Gustavo foi um bebê que sempre me deu muito trabalho para dormir, desde sempre, desde recém-nascido, mamava muito, sabe? Essas questões assim foi bem difícil. E eu sei o quanto a privação de sono é ruim, o quanto a gente fica estressado, o quanto a gente fica acabada, no outro dia a gente parece que não tem força para nada, é muito cansativo de fato, né? Mas alguns bebês, eles são assim mesmo, acabam despertando mais vezes. Outros bebês já têm sono melhores, já conseguem dormir muito bem, como é o caso de Guilherme. Guilherme tem 2 meses e ele tem um despertar noturno. Gustavo, nessa fase, ele despertava ainda 4, 5 vezes, nem lembro quantas vezes. Eu não conseguia nem enumerar de tanto que ele acordava nessa fase de 2 meses para 3 meses. Mas vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é a maturidade do seu filho. Vai ter um tempo sim que ele vai conseguir dormir a noite toda. Geralmente a partir desses 6 meses é que o bebê já tem assim uma noite de sono bem melhor. Por quê? Aos 6 meses a gente tem um marco de sono, um marco muito importante, que é o início da introdução alimentar. Geralmente quando os bebês iniciam a introdução alimentar, possa ser que ele tenha uma regressão de sono, né? Bebês que dormiam super bem acabam despertando mais vezes pelo excesso de estímulo, né, que o bebê está recebendo ali, de textura, de sabor, de cheiro. Então ele fica ali naquela euforia. Possa ser que isso interfira no sono noturno. Então o bebê que dormia bem acaba ali tendo mais despertares, mas isso acaba com poucos dias, né? Pode ser ali uma semana e depois ele já volta ao normal. Ou então um bebê que dormia super mal, quando inicia a introdução alimentar ali aos 6 meses, ele começa a dormir melhor. Por quê? Já está se saciando mais, está conseguindo comer comidinha, isso vai saciando. Ao passo de que tem bebês que acabam não tendo uma introdução alimentar muito boa, né? Acaba não se adaptando fácil e aí acaba querendo mamar mais vezes, acorda mais vezes, enfim. Isso é bem relativo, vai de família para família, vai de bebê para bebê. Então tem também a individualidade, você respeitar o seu bebê. Cada bebê é muito único. Eu tenho 2 bebês, Gustavo e Guilherme, e um é totalmente diferente do outro na questão de sono. Um não dormia nada e o outro dorme super bem. Então, a mesma mãe fazendo as mesmas coisas. Claro que com o Gustavo eu era inexperiente, era mãe de primeira viagem, mas logo eu comecei a fazer cursos, estudar, pesquisar, buscar, porque eu não aguentava mais aquilo. E teve sim melhoras no sono de Guga, mas pouca coisa. E com o Guilherme, eu comecei a aplicar tudo que eu fazia com o Guga e o resultado foi totalmente diferente. É um bebê muito mais calmo, muito mais tranquilo, que dorme bem mais. Mas isso também vai da individualidade do bebê. Ele é assim. Além de tudo que eu faço, ele também é um bebê mais calmo. Além de tudo que eu fazia com o Guga, até hoje ele acorda de madrugada com 2 anos. Então percebe que tem essa questão da individualidade. Eu sei que pode ter pessoas que, eu não aceito isso,
Tem coisas que eu posso fazer para mudar, ajustar a rotina, ajustar isso, ajustar aquilo. Tem cursos aí e tudo mais. Tem, de fato, inclusive eu tenho um curso aqui totalmente gratuito sobre o sono do bebê, tá aqui completo, eu subi completo aqui no meu YouTube, totalmente gratuito, você pode até verificar e assistir as aulas para ajudar também o seu bebê. De fato eu sei que ajuda, que tem coisas que você pode alterar no seu dia a dia e vai ajudar, mas como eu tô te falando, também tem a questão da individualidade de cada bebê. Eu vivi isso com o Guga, né, e vivo isso com o Gui, porque Gui é muito mais tranquilo e Guga era muito mais agitado, então tem essa questão, mas partindo desse pressuposto de que o seu bebê pode sim ter um sono melhor, existem algumas coisas de fato que você pode fazer na rotina e no dia a dia da criança que vai ajustar. Eu tenho um grupo onde eu participo com outras mães e com ajuste de rotina, com ajuste de coisas do dia a dia, elas conseguiram sim melhorar. Então, bebês que acordava 4 vezes, passou a acordar 2 vezes só à noite. Então, isso é sim possível, basta você conhecer bem o seu bebê, conhecer a maturidade, conhecer a rotina dele, instituir uma rotina, né? Coisas que você vai modificar no seu dia a dia para que ajuste o sono do seu bebê, para que ele tenha uma noite de sono mais tranquila. Então, vamos lá. Conforme eu já falei, a maturidade do bebê, ou seja, a idade do bebê, importa muito. Geralmente a partir de 6 meses, quando inicia-se a introdução alimentar e depois de um tempo essa introdução alimentar já está mais bem estabelecida, ali lá para 7, 8 meses, geralmente 8 meses, a introdução alimentar já está bem estabelecida, o bebê se alimenta bem durante o dia, ele tem uma rotina, ele tira boas sonecas, então sim, a partir desse período de 8 meses mais ou menos, é quando ele começa a ter noites de sono bem melhores, né? Alguns bebês antes já começa, mas saiba que é comum o bebê ter alguns despertares até 6 meses sim. Depois disso, você consegue ir ajustando a rotina, sono diurno, sonecas, e tudo isso vai influenciar no sono noturno do seu bebê. Puxando esse gancho, a gente vai falar da rotina, que a rotina é um fator principal, primordial para que o bebê tenha uma noite de sono tranquila. Ele precisa ter previsibilidade de eventos, saber o que vai acontecer ao longo do dia dele, senão ele vai ficar ansioso, agitado. E quando ele sabe o que está acontecendo, isso ajuda muito a que ele mantenha calma. Ele sabe que ele vai acordar, ele vai mamar, daí vai, por exemplo, um bebê de 6 meses. Acorda, mama, brinca, tira a soneca, depois acorda e vai almoçar, vai brincar mais um pouquinho, toma um banho, tira outra soneca. Tô colocando assim um exemplo de rotina, né, de um bebê de 6 meses. Aí ele brinca, depois dorme, tira outra soneca, enfim. Quando ele tem a previsibilidade, ele sabe o que vai acontecer, que ele tem que dormir, que comer, que tomar banho, que isso, que aquilo, isso vai deixando ele mais calmo, então ele já sabe, agora eu vou tomar um banho, agora eu tenho que ir dormir, agora eu tenho que me acalmar para dormir. Então, a rotina dele, do bebê, é muito importante, e a rotina de sonecas também. Você identificar a soneca certa para o seu filho, qual horário ele está sentindo sono, respeitar o horário de sono dele, saber que horários ele precisa estar dormindo, respeitar a janela de sono, que é o período onde ele consegue ficar acordado entre uma soneca e outra. Então, tem uma tabelinha onde você pode estar verificando essa janela de sono, que é, por exemplo, um bebê de 6 meses consegue passar, exemplo, 3 horas, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas mais ou menos isso, 3 horas acordado. Ele acorda de manhã de 6 horas, quando for 9 horas, ele já vai precisar fazer uma soneca. E aí você tem que preparar todo o ambiente antes das 9, para que às 9, que é quando ele sente sono, de fato ele já esteja calminho, relaxado e consiga pegar no sono com facilidade. Então a rotina é muito importante, você ajustar as sonecas durante o dia. Tem um curso aqui onde eu falo de soneca, como você identificar os sinais de sono, como você saber o horário da soneca do seu filho. Então dá uma olhadinha nessa aula do curso que você vai ter uma noção melhor, porque é bastante coisa para falar, e se eu for falar esse vídeo aqui vai ficar muito longo, mas tem uma aula onde eu falo só sobre isso, dá uma olhada. Então a maturidade do bebê importa, a rotina importa, a idade do bebê. Se ele é muito novinho, é normal que ele acorde mais vezes. Se ele vai ficando se ele é mais velho, 6, 7, 8 meses, já é possível você ajustar muita coisa durante o dia, conforme eu vim falando, de rotina, de sono, de soneca, para que ele tenha uma noite de sono mais tranquila. E também tem uma coisa muito importante, que é você verificar se o bebê não adquiriu em algum momento de salto, de picos de crescimento, algum vício, alguma coisa mais, por exemplo. Os bebês passam por saltos, se você não sabe o que é isso, já tem vídeo aqui no canal também, né? Que são momentos de aprendizagem, quando o bebê vai, por exemplo, de 6 meses ele aprende a sentar, é um grande desenvolvimento. Ele começa a acordar mais vezes à noite, porque ele está no período de salto do desenvolvimento, né? Ele está crescendo ali, conhecendo mais coisas e acaba deixando ele mais agitado e ele acaba acordando mais vezes à noite. Mas isso logo passa, com uma semana já tende a passar. Mas aí, nesse período de salto, o bebê queria mamar mais, né? Ele estava acordando mais, você dava o peito pro bebê mamar. Ele meio que criou um
um hábito de acordar para mamar. Era uma mamada que ele não tinha necessidade, mas no período de salto ele acabou acordando mais vezes e você dava o peito porque era mais fácil para ele dormir ao invés de você ninar, você balançar. E aí ele se habituou a mamar naquele horário, ficar no peito naquele horário. Às vezes ele acorda só pra estar cheirando ali o peito pra estar mamando. Então ali foi um vício que ele criou, né? Um hábito que ele criou ali. E você pode estar tirando essa mamada, já que o bebê não tá mamando mesmo por fome. Identificar se o bebê tá acordando para mamar por fome ou só por um hábito que ele adquiriu num período de pico de crescimento, de salto de desenvolvimento, tá entendendo? Então verifica isso, como a mãe relatou, que aconteceu isso com o bebê dela, lá no grupo de mães que eu tenho. O bebê passou por um período de salto, ele acordava muitas vezes e para voltar a dormir ela dava o peito. E aí ele ficou meio que acordando sempre naquele horário para mamar. E não era fome, porque depois ela conseguiu ninar ele e ele voltava a dormir ninando. E depois de um tempo ele parou de querer acordar para ficar mamando assim. Então você tem que identificar isso também. E aí verificar se aquela mamada está despertando, por exemplo, um bebê de 7, 8, 6 meses, desperta 4 vezes. Será que você não consegue tirar uns 2 despertares desses? Por que ele está despertando? Identificar o motivo, né? Ver se ele mama mamadeira, se ele mama seio materno, se ele não está acordando, se de fato é fome. Então como é que você vai fazer isso? Pega o bebê e nina. Exemplo, um bebê de 6 meses, 7 meses, já está com a introdução mais estabelecida, aí ele vai dormir 8 horas. Ele jantou e vai dormir de 8 horas. Ele consegue aí normalmente, tranquilamente, ficar de 7 a 8 horas sem mamar, sem se alimentar. Por quê? Ele já está com a introdução alimentar bem estabelecida, ele já está comendo bem durante o dia. Isso se ele já estiver comendo bem durante o dia, né? Porque tem bebê que ainda não tá. E tá tudo bem. E aí pode ser que ele esteja compensando a noite. Por isso que ele tá acordando mais vezes. Daí você tem que ver isso. Mas se ele tá comendo super bem, fez a soneca certinho durante o dia, tem rotina durante o dia, ele consegue ficar 8 horas. Então se ele mamou de 8 da noite, então 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ele consegue ir até 4 da manhã sem mamar. Normalmente, né, gente? Mas voltando, tem individualidade. Possa ter bebê que não aceite isso. O meu Gustavo, ele não aceitava. Apesar dele comer bem durante o dia, mas ele ainda precisava mamar mesmo durante a madrugada. Às vezes eu tentava ninar ele não dava, ele só dormia se fosse no seio. E eu tive que esperar um tempo para que ele tivesse a maturidade de voltar a dormir eu ninando. E aí depois de um tempo, e eu sempre que tentando isso, depois de um tempo deu certo, mas assim, ele só veio dormir bem mesmo com 1 ano e 8 meses. Mas isso é ele, né? Tem bebês que com certeza vão voltar a conseguir dormir noites melhores de sono antes disso, né? Vamos rezar para que o seu bebê não seja assim como o Guga, ligadão. Mas o fato é que você precisa analisar isso, se o seu bebê adquiriu algum vício nesses períodos de salto e pico, como o bebê dessa menina que falou lá, que ele acordava muitas vezes e ela, por cansaço, não queria estar balançando, ninando, dava o peito. E aí alguns despertares ele estava despertando, mas não era mais fome, era só o hábito de ficar no peito. E ela conseguiu tirar, e aí reduziu alguns despertares e ele passou a dormir melhor. Então você precisa avaliar isso. Gente, esse tema de sono do bebê, ele dá pano pra manga, tem muita coisa pra falar. Eu tenho um curso completo sobre o sono do bebê, dá uma conferida aqui, tá totalmente gratuito aqui no YouTube, é só você dar uma pesquisada nos meus vídeos. Tem uma playlist lá sobre o sono do bebê. Lá você vai ter, acho que são 6 aulas, 8 aulas, não lembro exatamente quantas aulas são, mas fala de sono, fala das sonecas, fala do sono noturno, fala como você vê a janela de sono, identificar a janela de sono do seu filho. Então dá uma olhada nisso, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Deixa aí nos comentários o que é que você achou desse vídeo, como é que tá aí, se você tá dormindo bem, como é que se não tá, quantas vezes seu bebê acorda, quantos meses ele tem. Deixa aí nos comentários, talvez alguma mãe se identifique e vocês possam trocar figurinhas também. Muito obrigada por ficar até o final, até a próxima, tchau, tchau.